Olá, bem-vindos à quinta aula da série sobre probabilidades. Aqui continuaremos com a probabilidade condicional. Colocarei agora duas fórmulas pelas quais nós podemos calculá-la. P de A dado B é igual à probabilidade de A interseção com B dividido pela probabilidade de B. Ou ainda podemos calcular por probabilidade de A dado B é igual ao número de elementos da interseção desses eventos A e B dividido pelo número de elementos apenas do evento B. Obviamente que a segunda forma de fazer é mais fácil aparentemente. Quando nós não tivermos esses dados de número de elementos e apenas as probabilidades, teremos que necessariamente utilizar a primeira opção. Vamos agora para um exercício. São lançados dois dados e sabe-se que o resultado de cada um foi ímpar. Qual é a probabilidade de sua soma ser 8? Vamos para a resolução. Sabemos que a soma foi 8. Portanto, não pode ter sido o número 1 e 3 para dar 8. Necessariamente serão 3 em um dado e 5 no outro, ou ainda 5 no primeiro e 3 no outro dado. Porém, existem 9 possíveis duplas de números ímpares, pois cada um dos dados terá 3 números ímpares, 1, 3 e 5. Multiplicando essas três possibilidades de números ímpares pela quantidade de lançamentos dos dados, teremos 3 vezes 3, que nos dá 9 possíveis pares, ou melhor, 9 possíveis duplas de números ímpares. Falando pares, fica um pouco confuso, então 9 possíveis duplas de ímpares. Então, utilizando aquela segunda fórmula que eu passei, que eu disse que era mais simples de ser utilizada corriqueiramente, temos que a probabilidade de os números somados darem 8, sendo que já saíram números ímpares, é de 2 sobre 9, aproximadamente 22,2%. Ora, como eu só queria calcular as duplas formadas por ímpares, tive esse resultado. Não significa que seria o mesmo se eu tivesse calculado qual é a probabilidade de dar 8, sendo que sairiam números ímpares ou pares aleatoriamente. Se ficarem com uma curiosidade, façam esse cálculo também para verificar se dá o mesmo número ou não. Vamos agora para um exercício. Uma loja que tem exatamente metade de seus clientes do sexo masculino e metade do sexo feminino registrou a numeração dos calçados vendida a eles nesta tabela a seguir. Com esta tabela, eles perceberam que quais são os números mais vendidos para homens e quais são os números mais vendidos para mulher. Temos aqui a tabela inteira que vocês podem parar o vídeo para verificar. Só um comentário breve. O que nós vemos aqui é que para as mulheres o número que mais é vendido é o 37 e para homens é o 41. Os itens. A. Num sorteio foi premiado um cliente que comprou o sapato número 40. Qual a probabilidade de ser homem? B. Num outro sorteio exclusivo para mulheres, talvez em alguma data comemorativa, qual será a probabilidade de a numeração do calçado da sorteada ser maior ou igual a 34 e menor ou igual a 37? Percebam que neste caso aqui, no segundo, eu estou dizendo e. Ele é maior ou igual a este e menor ou igual àquele. Então não será uma união, será uma restrição entre esses casos. Mas vamos primeiro ao item A. Num sorteio foi premiado um cliente que comprou o sapato número 40. A probabilidade de ser homem será calculada com a probabilidade de um homem comprar 40, que será o 20%,
dividido pelo 20% mais 1,6%. Esse 20% é o 20% dos homens, que comprou 40, e esse 1,6% é o 1,6% das mulheres, que comprou 40. Nós podemos fazer isso desta maneira porque foi dito no enunciado que existia exatamente metade dos clientes homem e metade dos clientes mulher. Caso não fosse isto, nós teríamos que fazer uma média ponderada. Até porque, prestando atenção no que nós estamos fazendo aqui, vocês poderiam ser induzidos a pensar que estamos utilizando a primeira fórmula, que é uma divisão de probabilidades. Porém, não é. Para utilizar aquela primeira fórmula, eu deveria primeiro calcular a probabilidade total de ser um homem e usar 40 e dividir pela probabilidade total de ser alguém que usa 40. E para fazer essa probabilidade total, eu teria que considerar a metade de cada um dos números que está lá. Ora, por quê? Porque somando todos aqueles números ali, nós chegaríamos por volta de 200%. Afinal, estamos com uma porcentagem para homens e outra porcentagem para mulheres. Então, teríamos que dividir todos aqueles números por 2 e somaríamos ali 10% dividido por 10% mais 0,8%. Porém, o resultado daria exatamente o mesmo, que é este que temos aqui, 20% dividido por 21,6%, que é aproximadamente 0,926, ou seja, 92,6%. Sabendo que o número do calçado sorteado foi 40, existe mais de 90% de chance de ter sido comprado por um homem. Vamos para o segundo item. No outro sorteio exclusivo para mulheres, qual será a probabilidade de a numeração do calçado ser maior ou igual a 34 e menor ou igual a 37? Ou seja, os números que podem ser 34, 35, 36 e 37. Eu escrevi a probabilidade de n ser maior ou igual a 34 e menor ou igual a 37, dado que m, ou seja, dado que é mulher. Isto é apenas uma notação. Poderia colocar qualquer coisa. Com isso, nós teremos apenas que somar a probabilidade de ser o número 34 com o 35, com o 36 e com o 37. Percebam que este é um caso muito fácil, porque somando todos os números das mulheres, nós já chegaríamos a 100%. Então não teremos que fazer uma média ponderada nem nada. Só temos que somar estas quantidades que nós temos aqui para cada um desses números de calçados. E como ele está pedindo apenas das mulheres, não temos que fazer mais nada, é só isso. 74,1%. E assim acabamos esta quinta aula. Fiquem com Deus, até a próxima.